Boa noite. Então hoje nós estamos encerrando mais um período, uma sequência de estudos, né, do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 9. E a sequência de versículos que nós encerramos hoje é aquela que se refere à cura dos dois cegos, os dois primeiros cegos curados dentro da narrativa bíblica, né, curados por Jesus. E a semana passada, nós estudamos o versículo 30, né? Nós vimos Jesus dar uma recomendação para os dois cegos. Primeiro, os cegos, eles pedem que sejam curados, né? Pedem a cura. Jesus diz que seja feito conforme a fé deles. Não foi isso? Os olhos se abriram, ou seja, eles voltaram a enxergar. E em seguida, Jesus faz uma recomendação. Uma recomendaçãozinha que dá um nó na cabeça, né? Os parafusos nossos ficam todos abalados, assim. Porque ele pede simplesmente que esses dois cegos não contem a ninguém. Não deem a conhecer. Não permitam que as pessoas saibam, né? Bom, antes de ler o versículo de hoje, eu quero voltar então nesse versículo anterior para ficar claro, bem fundamentado, isso que nós estamos analisando hoje, senão o versículo de hoje vai complicar. Então, quando Jesus pede aos dois cegos, é o único pedido que ele faz, que as pessoas não conhecessem o que aconteceu ali, a palavra em grego é gnosketo. Essa palavra, gnosketo, ela faz referência à forma clássica de transmissão do conhecimento. E na forma clássica, quando eu uso o termo forma clássica, né, o Sr. Daniel estudou história, nós estamos fazendo referência a uma civilização, a chamada civilização greco-romana. Então, na forma como os gregos transmitiam conhecimento, que é bem típico do Mediterrâneo antigo, esse conhecimento era predominantemente transmitido através da tradição oral, da fala, né? Posteriormente, a tradição grega, já dentro da civilização helenística e também a civilização romana, se passa a ter a cultura da escrita. Aí vem a presença do documento, na forma de pergaminhos. Mas, basicamente, a cultura, o conhecimento, a sabedoria de qualquer assunto era transmitida através da fala, da palavra, né? A palavra falada, aliás, ou a palavra escrita. O que Jesus pede a esses dois é que, naquele momento, naquela primeira fase, ou, para usar um termo bíblico, naquela primeira hora do desenvolvimento das noções evangélicas na Terra, de que essa transmissão do conhecimento não se desse dentro dos padrões clássicos. Parece uma coisa estranha, né? Se a gente pensar que hoje, todas as quartas-feiras, nós estamos estudando o Evangelho, que é a transmissão escrita dessa tradição. Mas não é estranho. O que Jesus quis estabelecer ali foi uma ordem, foi uma dinâmica que deve, primeiro, o conhecimento ser transmitido através da vivência, da experiência, do testemunho. Por isso que a palavra testemunho aparece tantas vezes na Bíblia, nos estudos bíblicos. Você primeiro precisa testemunhar através da sua vida. Aí, com o testemunho, com a exemplificação do que você aprendeu, você fixa essas noções superiores nos corações. Aí, depois disso, gente, aí pode ser transmitido pela oralidade, pela escrita, como foi. Mas o que aconteceu na primeira hora foi isso. Jesus fixou essas noções superiores nos corações, primeiro, dos 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos no coração dos familiares. O grupo, o colégio apostólico, Jesus mais os 12, fixaram essas noções superiores no coração das pessoas que foram curadas, né? Das pessoas que partilharam o pão que Jesus multiplicou. E por aí foi. Então, aqueles 3 anos
Aqueles 3 anos de apostolado, a ideia do evangelho foi fixada através de uma vida, a vivência de Jesus entre os homens. E desses homens com seus companheiros, os seus pares, os seus familiares. Quando a ideia do evangelho estava fixada nos corações, e o evento da crucificação é o momento apoteótico desse processo, a partir dali também se passou a utilizar o recurso escrito, o recurso oral. As pregações de Paulo, as pregações dos apóstolos, as pregações de Estevão, as cópias dos evangelhos em pergaminho. E é importante a gente ter essa noção de sequência, do que deve vir primeiro, porque o que vem primeiro é o mais importante. Sem essa base vivencial, a palavra escrita ou a palavra falada é um cheque sem fundo. É um cheque sem fundo. Ou seja, tem só um valor escrito ou falado. Não tem um valor real. Entenderam? O que vai acontecer na história do cristianismo? As pessoas percebem que o primeiro processo, que é o processo vivencial, é um processo difícil, árduo, desafiador. E que o segundo processo, que é a reprodução escrita, que é a cópia ou a composição escrita e a composição falada, esse processo é fácil. Sobre qual dos dois processos as pessoas se fixaram, se debruçaram? O mais fácil. A partir dali, gente, eu até vou estender, eu dilatar um pouco, além desses 3 anos. Vamos falar os 3 primeiros séculos do cristianismo. Né? O livro Ave Cristo vai ali, ó, no limiar, do final dos 3 primeiros séculos de cristianismo. A partir dali, se criou a cultura do doutor em evangelho. Então surgiram grandes filósofos, grandes teólogos, grandes oradores, grandes escritores da tradição bíblica. E pouquíssimos vivenciadores, ou exemplificadores, ou testemunhadores da tradição evangélica. A gente pode dizer que a partir dali, o grande nome na vivência do evangelho, e que não deixou nada escrito, foi Francisco de Assis. Foi Francisco de Assis. Não é assim? A gente percebe, isso fica claro. Fala, seu Daniel. A preocupação era só propagar. Isso. Né? Era uma divulgação literária. Era uma divulgação literária. Era o livro e a fala. Na Idade Média, mais a fala, né? Porque a cultura escrita, as pessoas eram poucas pessoas eram letradas. Depois da modernidade, então, né? São Tomás de Aquino em diante, aí vem a cultura do livro, né? Hoje, gente, são toneladas e toneladas e toneladas de livros escritos sobre a figura de Jesus. Conferências e mais conferências proferidas em todos os grupos religiosos sobre a figura de Jesus. O que nós estamos precisando, doravante, é de vivência. Por isso que essa passagem dos 2 cegos curados, nós dedicamos ela completamente a esse tópico. Vivência evangélica. Para a gente não entender errado o que Jesus falou com os discípulos. Com os 2 cegos, perdão. O que ele pede é, divulguem, nas entrelinhas, divulguem. Mas não da forma como as pessoas normalmente vão divulgar. Divulguem da forma eficaz e eficiente. Da forma genuína. Se mostrando curados. Certo? Aí vem o versículo 31, que fecha a passagem. E que diz o seguinte, agora nós vamos ler o versículo. Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra. A escrita evangélica, ela tem essa característica de concisão. Então, quando a gente lê uma passagem dessa, não aqui no miudinho, porque aqui demora meses, né, para ler uma passagem inteira, mas quando a gente lê a passagem assim, na íntegra, né, e direto, fica a noção de que a coisa aconteceu muito rápido. Mas a gente precisa exercitar um pouco a nossa capacidade imaginativa e compor a cena. Uma composição dramática mesmo, né?
de teatro. E nessa composição, uma coisa minha, outros não vão pensar assim. Eu imagino que na hora que Jesus fala, olha, vão, mas não deem a conhecer o que aconteceu aqui, houve uma pausa dramática. Houve uma pausa. E nessa pausa, eu suponho, eu imagino, que esses dois fizeram uma pergunta. Que basicamente é a pergunta que Jesus fazia a todos os cegos que se aproximavam dele. O que Jesus perguntava para todos que se aproximavam dele? Doentes, enfermos. A pergunta era a seguinte: o que você quer de mim? O que você quer de mim? Né? Aqui isso não está explícito, mas a gente supõe isso porque para o cego de Jericó, por exemplo, foi perguntado isso. O que você quer que te suceda? O que você quer que eu te faça? O que você quer de mim? Então, quando esses dois se aproximam de Jesus, Jesus não saiu curando eles, esperou eles se manifestarem. Porque primeiro Jesus queria saber o que eles queriam dele. Certo? Quando chega nessa pausa dramática que eu estou mencionando aqui, nesse finalzinho da passagem, talvez eles não tenham verbalizado, mas pensaram. E agora? O que o Senhor quer da gente? O que o Senhor quer da gente? Nós já vimos que o Senhor não quer que a gente saia falando, escrevendo livro sobre a nossa experiência. É uma coisa assim, né? Hoje você vive uma experiência espiritual muito forte, logo aquilo vira um livro de autoajuda. E vende milhares de livros, não é assim? Aqui, eles já sabiam que isso Jesus não queria. Jesus já tinha dito que não queria. Que eles saíssem só no blá blá blá, no mimimi. Agora o que eles queriam saber de Jesus, nessa pausa que eu estou supondo é: o que o Senhor quer da gente? Eu imagino que a resposta foi dada. Se não foi verbalmente, tanto que o evangelista não transcreveu isso, foi no olhar. Foi de forma silenciosa. Sabe por que eu imagino isso? Porque em seguida eles tomaram uma atitude. Eles fizeram alguma coisa. Deu a pausa, e agora? O que você quer acreditar? Não é pra gente sair falando, então é pra gente fazer o quê? E em seguida eles fazem. Aí o evangelista só descreve o que eles fazem. O que eles fazem, a gente supõe que é o que Jesus queria deles. A primeira palavrinha no gerúndio, que aparece no versículo, é o que Jesus queria deles. Qual que é a primeira palavrinha no gerúndio? Saindo, o verbo sair no gerúndio, né? Ou seja, ação. Saindo. É a palavra que nós vamos estudar agora, primeiramente. Saindo. Jesus queria que eles saíssem. A figura de Jesus encarnado, né, com seu santo tabernáculo, né, para usar uma linguagem do Atos dos Apóstolos, né? A figura de Jesus encarnado era uma figura templária. Vou usar esse termo, uma figura templária. Tanto que Jesus para na frente do templo, com os apóstolos, e fala: eu poderia destruir esse templo e reerguê-lo em 3 dias. Esse processo acontece com o corpo dele. Ele é crucificado e 3 dias depois, ele se manifesta. Né? Nos padrões espíritas, a gente imagina um processo de materialização. Em outras culturas religiosas, a própria ressurreição do corpo físico. Isso não vem ao caso agora. O que importa é que a figura de Jesus é uma figura templária. A figura de Jesus é uma figura viva daquilo que o templo de Jerusalém representava. E o que o templo de Jerusalém representava? Contato, comunhão mais plena, mais ostensiva com Deus. Então ali, diante de Jesus, só eles e Jesus, o que eu quero dizer é que é como se eles estivessem no templo. No templo. Certo? Paz, harmonia, serenidade, bem-estar, felicidade
plenas. Mas ali, diante dele, de joelhos, ou aos pés dele, ou abraçado nele, ali com ele, era aquela sensação que a gente tinha, por exemplo, quem teve essa oportunidade, quando ia lá no grupo espírita da prece, ou os mais antigos lá na comunhão espírita cristã, e ficava ali junto com o Chico. De modo nenhum nós estamos comparando o Chico com Jesus. Quem é o Chico? Não é isso. Nós estamos dizendo que ali, com aquela experiência com o Chico, a gente consegue supor o que em grau máximo deveria ser a experiência com Jesus. Uma experiência de plenitude, de bem-estar extremo. E a sensação de quem ia lá no grupo espírita da prece, a sensação que a pessoa tinha é de que poderia ficar lá o resto da vida. Não é? Você ficar lá, uma música gostosa, só palavra boa, todo mundo fica gente boa, inclusive, né? Todo mundo ali ficava gente boa, né? Ninguém cutucava ninguém. Você esbarrava no outro, o outro olhava e falava, tudo bem, meu irmão, tá? Né? Não é assim? Né? O outro pisava no seu pé, batia no seu carro, e eu assim, não, meu irmão, nós vamos entrar pro centro, vamos rezar, aquela paz, né? É, porque tinha aquela característica templária, né? De templo. Agora, chegava um momento lá da noite, depois que o Chico apertava a última mão, ou dava o último autógrafo, que inevitavelmente as pessoas tinham que fazer o quê? Sair. E saía para vivenciar o quê? O mesmo clima? Não. Tanto que quem vem a Uberaba ainda hoje, sabe que na esquina do Grupo Espírita da Prece tem lá um bar que o bicho pega ali. O bicho pega ali. Então você já sai com o ruído, o trânsito, alguém te fechando. Não é assim? Aí chega em casa, o marido brigava com você, ou a esposa implicava porque você foi no Chico, era uma coisa assim. Saiu, é mundo. Saiu daquela situação de templo, de acolhimento espiritual pleno, é mundo. É problema, é dificuldade, é teste. Isso é o mundo. Nós aqui na reunião, imagino que o pessoal que acompanha em casa, na internet também, nós aqui na reunião temos mais ou menos essa experiência. Enquanto a gente está aqui, é muito gostoso, né? Toma um chazinho no final, o pessoal de casa não, né? Mas aqui a gente toma um chazinho, come um biscoitinho, canta Tim Vanessa, faz a reunião. Mas saiu ali da grade do centro, do portão do centro para fora, é experiência com o mundo, é vivência com o mundo. Isso é bom ou ruim? Essa é a primeira pergunta. Agora vamos mudar a pergunta? Isso faz bem ou faz mal? É diferente? Porque o ser bom ou ser ruim é ser agradável ou ser desagradável. Agora, o fazer bem ou fazer mal é outra coisa. É outra coisa. Nós não podemos abrir mão dessa experiência com o mundo. Não podemos. Isso está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 10. O famoso item, o homem no mundo. Olha só, um espírito protetor que dá essa comunicação. Olha o que ele diz. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. É bom rezar, é bom vir aqui na reunião, estudar, dialogar, cantar as músicas, fazer uma prece. Isso é bom, mas necessário mesmo é estar no mundo. Olha só, hein? Necessário mesmo é estar no mundo. Isso aqui é oásis. Mas a travessia, ela se dá no deserto. Né? Um livro que eu mais amo do seu João Rosa, do seu João Guimarães Rosa, né? É o Grande Sertão Veredas. E muita gente discute, né? Na geografia mesmo, né, Adriana? Por que ele colocou Grande Sertão no singular, Veredas no plural? É Grande Sertão, 2 pontos, Veredas. Então, o mundo, a travessia, e o livro termina com isso, né?
Com a palavra a travessia é num deserto, o mundo. Agora, ao longo desse deserto, haverão muitas veredas. A vereda do Burutizal, né? É o olho d'água, é a sombra, é a água fresca. Porque você não aguenta só deserto. Mas também ninguém avança ficando só na vereda. A ideia é essa. Isso aqui que nós vivenciamos aqui, essa reunião, é vereda. Acampa, é o rancho do vaqueiro, né? O vaqueiro acampava, não é assim, Tonzinho? Lá em Januária? Nós estamos acampados aqui, né? Ou pouso alegre, né? Bebemos aguinha, ranchamos, comemos, alimentamos de espiritualidade. Encerrou o rancho, sobe no lombo do cavalo e ganha o deserto, ganha o sertão. Ganha o grande sertão. A ideia é essa. Como é que alguém põe num título de livro tanta coisa, né? O que é o gênio, né? Vou fazer uma média com ele. Olha aqui, gente. Não vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Essa aqui é uma das frases mais inteligentes do ponto de vista literário que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo. A ordem é, não se afaste do mundo. Vivei com os homens de vossa época. E como devem viver os homens de vossa época. Viver com os homens e como devem viver os homens. Então, Jesus fez circuncisão. Ah, mas Paulo depois disse que a circuncisão não precisava, entrou em atrito com Tiago. Mas Jesus fez circuncisão. Né? Jesus ia em Jerusalém no período da Páscoa. Não é assim? Né? O sábado, ele guardava o sábado. Porque ele vivia com os homens daquela época e porque vivia com os homens, também precisava viver como os homens. Como os homens. Esse viver como os homens não é praticando o mal dos homens, é experimentando a experiência, ou seja, compartilhando a experiência cultural dos homens. Comendo a comida que os homens comem, respeitando as leis dos homens. É isso. Né? E vai continuar, tem mais coisa. Ó, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Que aí a coisa do se isolar, o que acontece? Você renuncia a muitas coisas do mundo, querendo se isolar. E os espíritos estão dizendo, não, se precisar, se for o caso, renuncia às coisas do mundo, mesmo as frivolidades, ou seja, os prazeres. Um domingo no clube, renuncia. Agora, faça isso de maneira santa. Porque o problema é que a gente faz isso, renuncia às frivolidades do mundo, e mesmo às necessidades do mundo, aos passeios do mundo, mas de uma maneira não santa. Quando que é isso? Por exemplo, eu abri mão de ir passear no shopping, tomar sorvete, para vir na casa espírita fazer um latão de sopa, de uma refeição para distribuir para as pessoas necessitadas. Se eu faço isso e fico aqui pensando, olha só, eu estou aqui trabalhando por Jesus e tem um monte de pecador lá no shopping tomando sorvete. Onde é que está a santidade disso? Não é? Se a gente vier aqui para o miudinho, deixou lá, sempre jogo a culpa nos maridos, né? Então a mulher veio para o miudinho e deixou o marido lá assistindo um jornal violento. Se ela está aqui no miudinho e fala assim, veja só, eu estou aqui nesse ambiente de luz e aquele cramunhão está lá assistindo o jornal violento. Não é assim? Não é assim? A dona Joaninha não. O seu Celso vai assistir depois, né? Vai falar, ó, seu Celso, senhor não. Então, se a gente tem essa postura antipática, é uma postura antipática, de que eu renunciei às frivolidades do mundo, mas o resto é atrasado e inferior, porque não fez o mesmo que eu, então não foi de uma maneira santa. É isso que o Evangelho está dizendo. O que é a maneira santa? Não, o outro está na experiência dele, é uma experiência boa. Se ele está lá no shopping fazendo a alegria de alguém, né? Ou descansando, né? Relaxando, que coisa boa, que coisa boa.
desde que ele mantenha a consciência dele em paz, esteja onde estiver, no clube, na beira da piscina ou na palestra espírita. Se está com a consciência em paz, está tudo certo. Já é que a gente fala, faça o seu domingo o que você quiser. Tem a mensagem do domingo de sol, né? Aquela mensagem. Faça do seu domingo o que você quiser. Só não transforme ele em crime. Faça das suas horas o que quiser, mas permaneça a consciência em paz. É isso. Mas continua, tem mais um trecho grande. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sabe? Enfiar o dedo na cara e falar, você não vive como eu vivo. Está errado. A gente é chamado a viver com pessoas que pensam diferente, que têm outros ideais. Não nos compete julgar ninguém. Por isso eu reforço um pedido que eu vou fazer sempre. O pessoal do YouTube, que estiver assistindo agora no YouTube, se alguém vir embaixo do vídeo e fizer uma crítica ao estudo, é um direito da pessoa. Ela não precisa ser contraposta, não precisa. É um direito da pessoa. Fala, esse moço está falando aí, ele é meio perturbado. E é mesmo, está certo. Está certo, né? Talvez não seja aqui numa hora e meia de vídeo, mas fora, depois que desliga a câmera, sou. Então tá tudo certo. Né? Esse povo é doido, fica estudando espiritismo. Tá. Nós somos equilibrados? Somos. Então tá tudo certo. Não é por causa do espiritismo, mas que nós não somos certos da cabeça, não somos. Cometemos muitas loucuras. Né? Também não liga. Então tá tudo certo. Então, nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Insulado, o que é ínsula? Geografia aí. Ilha, né? Quem é que pratica caridade numa ilha deserta? Pratica caridade com quem, né? O Tom Hanks com a bola de vôlei, né? O Wilson, né? Mas quem fica isolado numa ilha e não convive, e não está com as pessoas, pratica qual caridade? Qual caridade? Continua. E assim mesmo não estava isolado. Estava com muitos prisioneiros, né? Muitos prisioneiros, uma ilha de prisioneiros. Ele ainda conseguiu conviver com eles e enviar as cartas, né? O Evangelho, mesmo o Apocalipse. Não estava isolado, né? Paulo, quando foi para o oásis de Dan, o oásis no deserto de Dan, estava lá com Áquila e Prisca. E mesmo sendo poucas pessoas, foi a convivência mais difícil da vida dele. Porque foi a convivência com as vítimas dos crimes que ele cometeu. Ele não se furtou a isso. Se ele fosse para o deserto sozinho, aí é fuga. Mas ele fez o pior, né? Falou, se aqui em Damasco tá ruim, as coisas estão difíceis, eu vou fazer pior. Eu vou ficar 1 ano na convivência com gente que eu destruí a vida deles. Isso é duro, hein? Então ele não se furtou a convivência difícil. Não é isso, Paulo? Não é isso? Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la, a caridade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, que é conviver. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Quais são as 2 cataratas para a cegueira? Orgulho e egoísmo. Então quer dizer que se esses 2 cegos, assim que eles fossem curados, se esses 2 cegos, Jesus falasse para eles, ou não dissesse, mas indicasse com o olhar, agora vai, que é o que ele fala para o seu paralítico, né, seu Daniel? Ele fala para o paralítico, agora vai. Se eles dissessem, não, nós vamos ficar com o senhor. Significa que eles ainda queriam permanecer isolados. Se querem permanecer isolados, são egoístas. Se são egoístas, são cegos. Não teriam se curado. Não por dentro. Não espiritualmente. Não moralmente. Continuavam cegos. Jesus ia curar o olho físico,
mas a cegueira espiritual, que é a do egoísmo e do orgulho, não ia acontecer. Então, estão percebendo a importância dessa palavrinha, saindo? Quer dizer que eles perguntaram para Jesus, em silêncio ou não, isso não importa. O que o Senhor quer de mim? E a resposta, em silêncio ou falada, também não importa. Vai. E o que eles fizeram? Saíram. Foram para o mundo. Vocês têm noção que talvez a casa desses dois fosse uma casa difícil, de parente complicado, de gente custosa? Eles foram para lá, conviver com essas pessoas custosas. Muita gente ia condená-los, ia criticá-los, iam julgá-los, mas eles foram para essa convivência. Porque é muito bom conviver. Conviver é muito bom. A gente acha que é desagradável, mas isso não é por culpa das pessoas. É por culpa nossa. Conviver é bom. A nossa experiência pessoal, ou seja, a nossa sensação psíquica, a nossa impressão psíquica é desagradável, mas não é porque a gente está na companhia de uma pessoa difícil. É porque a gente também é difícil. Vou falar agora um negócio. Esse final de semana e para trás eu estive em Belo Horizonte e eu estava conversando com meu amigo Júlio Adriano, Júlio Corrade. Ele me contou um negócio que o seu Honório falava, que eu falei, gente do céu. Oh, que bom um homem desse ter passado pelo mundo, né? Olha o que o seu Honório Abreu falava. Falava, pessoal, vamos tomar conta e cuidado com as nossas reações, não com as nossas ações. Porque as nossas ações são sempre maravilhosas, que elas são idealizadas. O problema é a reação. É na reação que vem o tombo, que vem a queda. Assim, eu estava lá em casa e idealizei o meu trajeto da minha casa até aqui no Centro Espírita. Bom, eu vou pegar o carro, vou sair da garagem, vou respeitar todos os sinais vermelhos, vou passar por ali, passar por lá, dar seta sempre, vou parar na porta do centro, vou entrar. E comecei a me mobilizar. No que eu comecei a me mobilizar para agir, vêm as situações que são adversas, que são inesperadas. E nessas situações inesperadas, ou seja, que não idealizei, aí eu vou reagir. É na reação que vem o tombo. Então, planejei, saí, esperei o sinal ficar verde, no sinal verde eu resolvi cruzar a avenida. Só que o outro cara não. E ele veio e bateu no meu carro. Aí pronto. A partir daquele momento, eu vou ter uma reação frente à ação dele. Que a minha ação foi positiva, mas a dele foi negativa. E agora, como é que vai ser a minha reação? Ela vai ser positiva tanto quanto foi a minha ação? Ou ela vai se negativar assim como a ação dele? Parece meio complicado isso que eu falei, mas vocês entenderam, né? As nossas quedas espirituais vêm na reação. Então, num casamento, num relacionamento afetivo, a gente idealiza. Ó, vai ser assim, vai ser assado. E a gente começa a se comportar segundo essa ideia de relacionamento afetivo. Aí a pessoa começa a se comportar de outra maneira. A pergunta é, como é que eu vou reagir a essa forma como a pessoa está se comportando? Acordei de manhã, falei, vou acordar meu marido, ou vou acordar minha esposa com um beijinho dizendo, bom dia, flor do dia. Aí, na hora que eu fui fazer isso, Arém, me deixa dormir, mulher. Ô, trem, hoje é feriado. Aí que vem a reação. E agora? Como é que eu vou reagir à truculência dele, à truculência dela? Aí que vem o tombo. Aí que vem a queda. Então, o problema de conviver é só esse. O problema de conviver é que a nossa reação diante da ação das pessoas, às vezes fica negativa, tanto quanto foi a ação dessa pessoa. Como é que eram as reações de Jesus? Entendeu?
Fala, Euridice, você ia comentar? O Chico falava que nós não sabemos o grau de periculosidade que nós carregamos. Isso. E eu já comentei, a Euridice está dizendo aqui, né? Nós não sabemos o grau de periculosidade nosso em relação às pessoas. E quase sempre essa periculosidade é nos processos de reação, que o seu Honório falou, que são perigosos. Por isso que uma das preces mais lindas, já comentei isso aqui, vou repetir. Uma das preces mais lindas que eu já escutei, meu amigo e professor querido César Carneiro, quando ele vai fazer a oração, ele fala assim: Senhor, livrai o meu semelhante do mal que eu possa causá-lo, que eu possa fazê-lo. Olha que coisa bonita. Livrai o meu semelhante do mal que eu possa fazer a ele. Isso, a reação. O problema é a reação. É tenso isso, né? Isso. A maneira como eu percebo, como aquilo chega em mim. Então, por isso que a gente tem que estar bem. Exatamente. Se a gente estiver bem, Dona Laurene, tá tudo bem. Por isso que eu disse, conviver não é ruim. O ruim é a percepção que eu tenho da ação das pessoas. É aquela história, né? Se o outro tá com a cara feia, o problema é dele. Agora, se a cara feia dele fechar meu semblante, aí o problema passa a ser meu. Deixa de ser só dele, passa a ser meu também. Esse é o problema, né? Bom, então eles saíram. Eles aceitaram conviver. E se eles aceitaram conviver, isso é sinal de que eles estavam verdadeiramente curados. Nas duas perspectivas. Curados fisicamente, mas, sobretudo, curados espiritualmente. E se eles saem sobre a ordem de Jesus, quer dizer que eles vão seguir a ordem de Jesus afirmativa e a ordem de Jesus negativa. A ordem de Jesus de façam isso, ou seja, convivam, e a ordem negativa de não façam isso, ou seja, não fica blá 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 na cabeça de ninguém. Qual que é o caminho agora? Simplesmente conviver. Só que o meu amigo Arthur Valadares, nosso grupo de pesquisa essa semana, ele lembrou uma coisa bonita do Evangelho, que Jesus diz: não se esconde uma cidade, uma cidadela morada, que esteja erguida no alto de uma montanha. Assim como não se oculta a luz de uma lâmpada, de um candeeiro, que seja colocado no alto da casa. Então, esses dois cegos curados espiritualmente, ou seja, abertos para a convivência, prontos para reagirem de forma positiva junto ao semelhante, naturalmente eles iam chamar a atenção das pessoas. Tanto porque estavam enxergando fisicamente, mas sobretudo porque estavam reagindo melhor ao convívio. Então as pessoas não iam dizer só: nossa, que fantástico, você está enxergando. Elas também iam dizer: nossa, que fantástico, você não era assim. Você era duro, você era difícil, era amargo. Agora você tá alto astral, tá otimista, tá gentil, tá cordial. Ou seja, eles, na convivência e não no blá blá blá, se tornaram cidadelas erguidas na montanha. Não se nega, é algo que se vê. Quem tiver olhos de ver vai enxergar. Ele está diferente, ele está mudado. Em outras palavras, ele está curado. Isso chama a atenção de todo mundo. Estou dizendo isso para a gente agora entrar na segunda palavrinha que nós vamos estudar hoje à noite. Divulgaram. Eles divulgaram. Mas divulgaram como? Convivência, né? Com a própria cura. Porque a questão é essa. A questão é justamente essa. Eu vou divulgar falando, ou eu vou divulgar exemplificando. E aí nós voltamos em algo que nós falamos, acho que as 3 últimas semanas aqui. Que o movimento espírita precisa mudar a sua perspectiva, ou seja, o seu olhar, o seu ponto de vista sobre si mesmo. Gente, a minha amiga Sheila Passos, eu falo muito desses amigos porque eu aprendo o tempo inteiro com eles. Ela falou um negócio no nosso grupo de pesquisa muito bacana. Ela falou assim: movimento espírita. Qual que é a primeira palavra? Movimento. Sabe? É o evangelho
ou seja, o espiritismo na sua forma espírita, porque tem o evangelho na sua forma católica, e todas são maravilhosas, extraordinárias. Se movimentando, ou seja, o evangelho indo e vindo através dos espíritas. Não é através dos oradores espíritas, nem dos escritores espíritas. O que aconteceu é que se criou ou se forjou, e eu espero que isso seja um fenômeno temporário, um movimento espírita que é praticamente composto por espectadores. É o cara que assina o canal do Ser, senta no sofá comendo pipoca e vendo palestra. É o sujeito que vai nas palestras do Haroldo, do Divaldo, senta e assiste. Isso não é ser espírita, ou melhor, isso é ser espírita, mas não é só isso. É muito mais que isso. É evangelho circulando, sendo divulgado em vidas. Nesse particular, o divulgador do evangelho, o divulgador do espiritismo, não é o escritor, não é o médium, não é o orador. É todo mundo. É o movimento espírita todo. É todo mundo o tempo inteiro. Em casa, no serviço, onde for. É o tempo inteiro dando motivo para as pessoas. Divaldo... circulando. Né? Divaldo Pereira Franco foi entrevistado pelo Jô Soares. Né? Quando o pessoal assistir esse vídeo já passou, mas foi esses dias agora. Foi interessante que eu fui ver o comentário das pessoas. Pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, comentou assim, nossa, como ele fala bem. Os comentários que pessoa gentil, que pessoa educada, que pessoa fina, que pessoa respeitosa. Era sempre assim. Quer dizer, o que impactou o não espírita não foi a eloquência, não foi a oralidade, foi a postura. E quem convive com o Divaldo sabe que essa postura é no dia a dia. É assim que nós vamos divulgar espiritismo a partir de agora. Não é gravando humildinho e pondo no YouTube, não, gente. Não é, não. Isso, pelos esforços que faz para corrigir suas más tendências. Não é que todo mundo vai ser um movimento de espíritos perfeitos, também não. Mas tem que ter esforço. Tem que ter esforço, né? Dei uma patada em alguém, dei uma má resposta em alguém. A pessoa ficou impressionada com aquilo, falou, mas ele não é espírita? Ele não comentou nada. Aí no outro dia, eu procurei a pessoa e falei assim, olha, eu te dei uma má resposta, uma patada, fui grosseiro com você, queria te pedir desculpa. Aí a pessoa, ele é espírita. Entendeu? É o esforço para corrigir suas más tendências. E aí nessa forma de divulgação, tem uma frase linda do Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, em que Paulo diz assim, e agora vai vir uma sequência de Paulo aqui, porque acho que o Paulo é o grande exemplo do cego curado que divulgou o evangelho com a vida. Não foi com as cartas, foi com a vida. As cartas adquiriram valor porque ele viveu. Se ele não tivesse vivido, o que as pessoas tinham feito com as cartas dele? Rasgado, jogado fora, tinham sido esquecidas. Quem fixou as cartas de Paulo no tempo, na história da civilização, foi a vivência de Paulo. Foi a vida de Paulo. Pode falar, dona Laurena. É justamente isso, quando você fala o movimento espírita, o movimento sempre indica a vida. Isso. Então, é vivenciar. Vivenciar. A água, se ela está correndo, é vida. Mas se ela parar num pneu, né, numa piscina, é morte, é dengue. Não é assim? Não pode parar. Então o evangelho, se ele fica estagnado no salão do centro, no salão da igreja, né, no livro que está na mesa, é água parada. Dá doença. Mostra que é movimento pleno. Tudo é movimento. É isso mesmo. Tudo é movimento. Bom, qual que é a frase de Paulo? Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações.
sois a carta do Cristo. Jesus é a carta de Deus aos homens. Ele é a carta de Deus aos homens. E nós somos as cartas do Cristo. Nós, olha só, não é o Evangelho. Não poderia estar escrito assim, o Evangelho de Mateus é a carta de Jesus para os homens. As cartas de Paulo são, né? Não podia estar assim, mas não está. O que Paulo disse é que as cartas que Jesus endereçou aos outros homens, com os quais ele não conviveu, foram os 12 apóstolos. E aí, um coração foi copiando a mensagem contida no outro coração. Entendeu? A vivência de Jesus impressionou Pedro. A vivência de Pedro impressionou Estevão. A vivência de Estevão impressionou Paulo. A vivência de Paulo impressionou Timóteo. E assim começou o movimento cristão na Terra. Foi assim que começou. Não é? Aí o Emmanuel vai comentar. Título da mensagem? As Cartas do Cristo. E ele diz o seguinte. Isso está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Jesus não escreveu nada. A única menção no Evangelho de Jesus escrevendo alguma coisa é quando ele salva a mulher que ia ser apedrejada e antes ele está no chão escrevendo na areia. Escreve na areia. O que acontece em seguida? Apaga. Mas e o que ele escreveu no coração daquela mulher? E o que ele escreveu no coração daqueles homens que iam apedrejaram? Entendeu? Está escrito aqui para sempre. Com Jesus, porém, o processo não foi esse. Estão entendendo por que ele fala para os cegos? Não deem aos outros o conhecimento verbal. O processo não era esse. Com Jesus, o processo era outro. Primeiro, causa impressão com a vivência. Depois, se quiser pôr no papel, até pode, mas não é o essencial. Depois, se quiser contar verbalmente, mas não é essencial. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Esse texto que nós estamos lendo, ele não existiria se Jesus não tivesse marcado o coração da Lívia Lentulus e a Lívia Lentulus não tivesse marcado o coração de Públio Lentulus. Esse texto não existiria. Então o texto veio depois. O texto veio, a galope, assim, no rastro da vivência. Seu testamento espiritual constituiu-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores à compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, um texto do Emmanuel, psicografado pelo Chico, pode até gerar discussões filosóficas. Mas, diante da vida de Chico Xavier, se não for uma vibração de admiração e encantamento, pelo menos vai ser a de zíper na boca. Olha só, hein, gente? Perante o homem que vive o Evangelho, todos se calam. Todos se calam. Agora, o texto se discute, o texto se interpreta. O Evangelho não foi mal interpretado na Idade Média? Super mal interpretado? Ainda é mal interpretado? Não existe uma interpretação fundamentalista, radical, sobre o texto? Agora, ninguém interpreta errado a vida de Francisco de Assis. Né? Ninguém interpreta errado a vida do Herbert de Souza, o Betinho. E foi isso que a gente tentou enfatizar, né? Não sei se ficou muito claro nas semanas anteriores, mas o que a gente quis enfatizar
é que esses vídeos estão sendo gravados, esse salão fica aberto aqui, não é para fazer espírita. E não é para divulgar espiritismo. Não é propagandismo e proselitismo. Não é. A experiência de carta viva, ela pode ser vivenciada por qualquer pessoa, inclusive o ateu. Olha, você não precisa acreditar na existência de Deus para ser bom. Assim como acreditar na existência de Deus não garante que você seja bom. Nós estamos falando aqui de bondade. E bondade é vivência. Bondade é vida. Agora, tem um porém. Tem um porém. Você passa para essa divulgação viva. Você só tem que tomar um cuidado danado para você vivenciar essa virtude adquirida sem ter consciência dela. E essa é a parte mais difícil. E se não existe êxito nesse esforço, toda a virtude alcançada, ela não deixa de existir, mas ela fica soterrada por uma montanha chamada vaidade. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer, é preferível pouca virtude com humildade do que muita virtude com orgulho. Quais virtudes nós estamos falando aqui? A generosidade, ser generoso, ou seja, partilhar tudo que tem. Só que se você faz isso ostentando, você partilha humilhando, né? Então com a mão direita você entrega o pão e com a mão esquerda você alfineta, você machuca, você macula. Isso, espontaneamente, naturalmente. E só age espontaneamente, naturalmente, quem não cogita de ficar contabilizando quantas qualidades já adquiriu. Você tem que contabilizar quantos defeitos já perdeu. Oi, São Daniel. Vai distribuir as coisas. Por isso, uma das protegidas dela vai na casa dela, reconhece ela, o que ela fala? Eu não lembro. Qual que é? Silêncio, é verdade. Agora, silêncio, assim falava Jesus. Né? Jesus, o que ele está fazendo aqui, com os dois cegos, agora para outra camada interpretativa, são várias, né? É mais ou menos demonstrar para os dois cegos como é que se vive genuinamente, autenticamente, naturalmente a virtude. Sem esforço de autopromoção. Olha só, gente, se nós somos cartas vivas, a gente tem que considerar o conteúdo da carta. Tá, eu sou a carta viva, mas a carta fala de quem? De mim? Do Cristo. Eu sou a carta do Cristo. O Cristo fazia a mesma coisa em relação a Deus. Eu sou a carta de Deus, mas a carta fala da grandeza de Deus. O que ele diz? Bom, mestre sim, rabi sim, rabino sim, é um título humano, igual professor. Agora, bom, mas doído de bom, só Deus. Ele era a carta, mas essa carta, o conteúdo da carta era Deus. Se nós formos as cartas de Cristo, eu posso até aceitar, sim, eu sou a carta de Cristo. Só que a carta fala de Cristo. A carta fala de Cristo, não fala de mim mesmo. Aí o Emmanuel vai comentar isso numa mensagem chamada Elucidações, capítulo 55 do livro Fonte Viva. E aí ele começa, introduz o comentário dele com a carta de Paulo, de novo a carta aos Coríntios. Gente, por que aqui nós vamos... É uma sequência de 3 trechos da carta de Paulo aos Coríntios. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que estava padecendo muito do personalismo. Há umas semanas atrás, as 2 últimas semanas, eu falei umas coisas meio duras, assim. A Ju depois falou assim, nossa, falou uma coisa de muito impacto. 2 coisas muito duras que eu vou reforçar, não vou corrigir. Eu vou reforçar, né? Que foi 2 pontos. Primeiro, quando eu falei a questão do selfie.
podendo ser uma manifestação de personalismo e quase sempre sendo. Nós temos que banir essa cultura do amigão. Todo mundo quer ser amigão dos que estão em destaque. Ora, quem quer ser amigão de quem está em destaque é porque quer destaque. Não é assim? A outra postura, então, eu em relação a quem está em destaque. Estar em destaque hoje em dia é basicamente estar na mídia, né? Nos canais de TV, internet e tudo mais. E a segunda postura que eu mencionei aqui, falando uma coisa forte, quando eu falei da figura do cadáver maquiado. Vamos enfatizar isso. Boa fala, boa escrita, intelectualidade, título acadêmico, isso é maquiagem. Isso só embeleza. A pergunta é o que está por detrás da maquiagem? É uma pessoa espiritualmente viva ou moralmente morta? Porque se o que não está, a gente não falou agora mesmo que o que não está em movimento está morto? O que não está em movimento está morto. Ou seja, se a pessoa há 30 anos faz palestra e hoje está exatamente moralmente como estava há 30 anos atrás, então espiritualmente, internamente, ela está parada, estagnada, está morta, ainda que fale muito bem, que escreva muito bem. Maquiagem. Então, ela é um baita de um cadáver maquiado. Bonito de se ver, né? Mas está morto. Se você tocar, se você entrar em contato, você vai ver a frieza. Vai sentir a frieza e a rigidez, que é o que caracteriza um cadáver. E é também o que caracteriza um coração que durante 30 anos não fez uma reforma moral. É o que caracteriza. Aí o Paulo vai dizer assim, capítulo 4, versículo 5 da segunda carta aos Coríntios. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamos-nos como vossos servos por causa de Jesus. Não proclamamos a nós mesmos. Quem transforma tribuna espírita, quem transforma literatura espírita, quem transforma reunião mediúnica, quem transforma cura espiritual, psicografia, distribuição de alimento em instrumento de autoproclamação, de autodivulgação, é cego e está morto. Não proclamamos a nós mesmos. O que tem que estar em destaque é quem eu quero divulgar com a minha vida. Com a minha vida. Aí o Emmanuel comenta. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Retraimento da individualidade, isso foi definido numa frase de João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, a história que eu escutei uma vez, em meio católico, eu trabalhava numa escola católica e escutei essa história e achei ótima. Que é uma passagem que aconteceu do Dom Paulo, Evaristo Arnes, com a Madre Teresa de Calcutá. Se não me falha a memória, eles estavam na Suíça, num evento, e haveria uma premiação, uma titulação, iam dar uma condecoração para os dois. E aí eles estavam lá na mesa, juntos, um do lado do outro, né? Conhecidos, amigos. E aí, num dado momento, o pessoal começou, falava Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. E aplaudia. E o Dom Paulo, ele começou a reparar que a Madre Teresa ficava incomodada demais, assim, sabe? Ela ficava desconcertada e franzia a sobrancelha. Aplaudia ela baixava a cabeça e ficava mal. Aí Dom Paulo cutucou ela e ao pé do ouvido falou, o que foi, Teresa? E ela falou, eu estou incomodada com esses aplausos. Está me fazendo mal danado, porque tem que aplaudir Jesus.
Aí o Dom Paulo, para confortar ela, mas confortou de uma maneira brasileira, né? Com piada, lógico, né? Virou para ela e falou assim: Tereza, quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, como é que ele foi recebido? Ah, com louvor, né? Com aplausos e ramos e toda aquela alegria. E como é que ele estava se locomovendo? Ah, Nosso Senhor estava em cima do burrico. Em cima do burrico. Aí Dom Paulo segurou no braço dela e falou assim: Tereza, e não é que o burrinho achava que o aplauso era para ele? E aí ela riu, né? Relaxou e ele completou: Tereza, esses aplausos não são para você, nem para mim, nem para ninguém. É para aquele que nós carregamos nas costas. É isso, né? Por isso que o Emmanuel vai dizer do retraimento da própria individualidade. Eu sou burrico, fedorento, cheio de pulga, babão e que faz cocô em tudo quanto é lugar. Faz caquinho em tudo quanto é lugar. Com algum esforço acharam uma utilidade para mim. Levar Jesus nos ombros. Não em palavras, mas em vivência. Né? O Paulo achou um outro termo para definir a nossa experiência. Carta aos Coríntios ainda. Então, Carta aos Coríntios é só puxão de orelha à comunidade de Corinto. Tanto é que chega um momento da carta que ele vira para o pessoal, acho que já na segunda carta, né? O pessoal não estava tendo muito efeito o que ele estava dizendo, ele fala assim: tá certo, eu vou aí em Corinto, vocês querem que eu vou com uma vara na mão, com corretivo ou com doçura? Porque não estava adiantando muito. Então, as cartas aos Coríntios, gente, lá em casa a gente está estudando o culto agora. É puxão de orelha, de Paulo. E aí ele pega e diz o seguinte: trazemos, porém, este tesouro, de quem que ele está falando? Jesus. Em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então, o que a gente transporta, o que a gente leva para as pessoas é ouro, né? Ouro líquido, um bom azeite. Agora, quem guarda o tesouro e distribui, eu sou um vaso de barro. Por que o Paulo dá esse exemplo? Primeiro que ele fica conhecido como vaso escolhido. Só que um vaso de barro. Tá cumprindo com a sua tarefa? Tá. Tá levando o conteúdo sublime? Tá. Mas um descuido e o vaso quebra. Orai e vigiai para não cair de tentação. Para o vaso não se estatelar no chão e se espatifar. O que é esse quebrar o vaso? Jesus cura os 2 cegos falando o quê? Que seja feito conforme a sua fé, a sua fidelidade. Permanecer vigilante, atento. Se descuidar, se vacilar, vem o componente tentação. E aí a gente cai em tentação. É a nossa situação. Todas as vezes que a gente conseguir levar esse tesouro, que é a experiência do Cristo, através de um ato bom, de uma atitude positiva, nobre, elevada, e alguém quiser atribuir a nós algum benefício, a gente falar, sou um vaso de barro. Ou se não falar para a pessoa, porque isso também acho que é um pouco pieguismo, né? Não, quem sou eu? Não. Falar para a gente mesmo. A gente fala para nós mesmos. Eu sou um vaso de barro, um descuido e eu trinco. E o conteúdo se perde. Então, não estou seguro. Até voltar para o plano espiritual, não estou seguro. Né? Alguém vai dizer assim, mas o espírito não regride. Quando você vai para uma calçada, cimentar a calçada, o sujeito passa o cimento, mas ele cuida de cercar a calçada. Por quê? Precisa dormir no sereno para o cimento consolidar. Virtude é isso, gente.
Ninguém consolida em uma existência, nem em duas, e nem em três, dependendo da virtude, uma virtude conquistada. Você adquire o valor, ou seja, você abraça ele e fala, eu quero ser generoso. Você tem que passar aí umas 2 ou 3 existências para esse valor, essa virtude, se consolidar. Enquanto isso, é cimento fresco. Né? Um vacilo e você perde a oportunidade. Aí depois, o que Kardec está dizendo com os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quando diz que o espírito não regride? Depois de consolidada a virtude, acabou. É valor daquele espírito, nunca mais se perde. Mas eu digo para vocês, tem alguma virtude em nós que está absolutamente consolidada? É muito perigoso dizer que está. É muito perigoso. Eu não ponho a mão no fogo por mim, não. A avó da Ju falando, põe a mão no fogo nem pelas minhas netas. E que ela tá certo. Por isso que o Emmanuel vai dizer, não acredito em mudanças repentinas. Se não me falha a memória, no livro Consolador. Não, eu particularmente não acredito em mudanças repentinas. Assim, mudou. Beleza, eu sou um espírito de luz. Que isso, gente? Você não tem brincadeira nisso, não. Evolução é papo sério. É papo para vidas. Né? Quando você ficar muito senhor de si, aí a espiritualidade deixa você tomar um tropeço, permite. A espiritualidade livra a gente muito enrascada, de muita tentação, de muito assédio espiritual. Mas quando a espiritualidade percebe que a gente está achando que é quem está em cima do burrinho e não o burrinho, eles deixam a gente dar uma cabeçada, um vacilo, para a gente... Queda espiritual, equívoco espiritual serve para isso. Não é para a gente ficar se martirizando, não. É para a gente lembrar quem a gente é. Né? Contei aqui uma vez, né? Isso, pra gente... Isso, Tonzinho, isso mesmo. Pra gente se pôr no nosso lugar. Né? Eu contei aqui uma coisa que eu conto na sala de aula para os meninos quando eu vou dar aula de Império Romano, né? Júlio César, né? Entrando em Roma, e ele fazia questão de... Quando ia passar no Arco do Triunfo, a Roma inteira, ave César, salve César. Mas tinha um escravo que ele falava, você chega no meu ouvido e lembra quem eu sou. Aí o escravo ia lá no ouvidinho dele e falava assim, és velho, calvo e barrigudo. Né? A gente precisa sempre de um espírito que a gente chama de obsessor, a gente chama de perseguidor, mas é aquela alma que tem raiva da gente, não é de graça também, né? Não é à toa também, né? É parceiro de outro tempo, né? Que chega no nosso ouvidinho, és velho, calvo e barrigudo, ou seja, és egoísta, vaidoso e arrogante. Aí a gente murcha, né? E encerrando, gente, a fala de Emmanuel comentando essa frase de Paulo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. É bênção do Criador no seu coração de criatura. O problema é que o sujeito começa a achar que é Deus, né? Começa a achar que é Deus. Aí ele fecha. Riqueza mediúnica, fulgurações de inteligência, recursos geniais e o papo de hoje. E consagração à virtude, que é o que nós estamos falando, né? Que é a vivência, são tesouros do Senhor, que na feliz definição de Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade. Somos vasos de barro. Vigilância o tempo inteiro. Porque o que o Paulo quer dizer é que nós somos muito frágeis. Daí a importância da vigilância e da vivência. Evangelho, definindo, quando esses dois cegos saíram divulgando Jesus, eles entenderam o recado de que evangelho se divulga com exemplificação e vigilância. Testemunho e vigilância.
Não é com internet. Não é com cartaz. Não é construir no centro. Evangelho se divulga com testemunho e vigilância. Evangelização é um negócio que se realiza, que se concretiza com uma vida prática. E não uma vida cogitada, pensada, imaginada.